Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Nazaré Siciliano. E eu sou Jefferson Abreu. E você está no Devoradores TV. E hoje nós vamos falar dos nossos hábitos de leitura. Aguardem. Daqui a pouquinho. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, pessoal. A Priscila Mantovani, lá do canal Leitura Mania, fez esse vídeo, aliás, muito bem feito, e meio que tagueou a gente, e a gente está aceitando esse desafio de contar para vocês como são os nossos hábitos de leitura. Então, nós vamos abordar alguns tópicos e eu espero que vocês curtam, tá? E eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, o link do canal dela, que é um canal que eu acompanho e que eu gosto muito. Nós vamos começar falando sobre marcação de livros. Bom, eu jamais, em tempo algum, eu viro a orelhinha do livro para poder marcar. Viu, Priscila? Eu uso marcadores, né, de páginas. Gosto muito dos marcadores magnéticos que foram feitos pela Mariana, lá do grupo Devoradores de Livros, tá? Vou deixar o link dela aqui embaixo também, para se vocês quiserem encomendar, porque são marcadores sensacionais que ela faz de diversas maneiras, tá? Olha aqui, eu e Jefferson, eu e o meu netinho. Então tem esses mais grossinhos, tem os mais fininhos. Então ela fez, por exemplo, esse aqui, ó, da Alice pra mim. Ela fez o Devoradores de Livros, que eu até apresentei quando a gente tem algum sorteio lá no grupo. Tô sempre enviando esses marcadorzinhos. Esses são menorzinhos, mas eles marcam super bem porque eles ficam grudadinhos na página. E aqui o nosso maravilhoso Gandalf. Mas eu também gosto muito dos marcadores que tem elástico. E eu fui presenteada com alguns deles, como esse aqui, olha. Lindo, né? Como esse aqui também. E eles marcam super direitinho a página. Além disso, também gosto desse modelo aqui, olha, que marca também super bem a página. Ele só não fica grudadinho, né? A gente tem que ter cuidado para não desmarcar, mas é super bonitinho, olha, com a corujinha, adoro. E a gente usa também marcadores comuns, como esse aqui, por exemplo, tá? Mas gosto muito do que a Tereza Silos, nossa amigona lá do Devoradores de Livros, mandou pra mim e pro Jefferson. O dele tá aqui, o meu tá num livro que eu agora não consegui achar, mas tá lá na minha mesinha de cabeceira, tá? Então todo bordadinho com o nosso nome, adoro. E eu gosto muito também desses que tem esses penduricalhos, tá vendo? Assim ou assim. Esse aqui é da Doce Quimera, que me deu esse, e também um protetor pro Kobo e uma capinha para livro. Bom, esses são os nossos marcadores que a gente costuma usar, mas jamais a gente vira a página, dobra a orelha do livro. Ai, ai, ai. Como que a gente carrega os nossos livros, né? O que a gente faz para carregar o livro? Então, geralmente eu coloco na bolsa, numa capinha, que a Doce Quimera me enviou uma capa, tá? Que protege muito bem. Esse aqui é a do Kobo, tá? É uma capa, mas ela é exatamente assim, a capinha, só que maior, tá? Que é a do livro, e que eu deixo fechadinha, tem um elástico para você fechar com um botãozinho, e fica lá dentro da minha bolsa, guardadinho. Mas também tem essa capinha aqui, que não é feita para livro, mas às vezes eu até uso, tá? Que é para tablet, né? Mas eu coloco às vezes o livro, porque tem esse elásticozinho e protege, tá? Dependendo do tamanho do livro, se ele não for muito grande. A gente lê o livro físico ou a gente lê o livro digital? Essa é uma grande discussão. Por muito tempo mesmo, eu fiquei resistente a entrar nessa era digital dos e-readers, tá? Então, eu só lia o livro físico. Eu adoro cheirar livro, folhear, né? Pegar, sentir aquele cheiro, ver ele lindo na minha estante. Então, assim, como vocês estão vendo, né? Fora essa estante, a gente ainda tem a outra de frente para cá,
que acontece? Eu adoro o livro físico, ainda mais quando é uma bela edição. Eu acho que todo colecionador gosta. E quando são os meus autores preferidos. Mas confesso para vocês que depois que comprei o Kobo, eu comprei o Kobo e logo em seguida o Jefferson comprou o Kindle, a gente passou a ler muito livro digital. Porque é muito prático, gente. A gente consegue armazenar vários livros. Antes a gente ia viajar, a gente levava vários livros meus, vários livros dele. Assim a gente bota tudo no Reader e a gente leva para qualquer lugar. Eu não costumo levar o meu e-reader, o meu Kobo no caso, que é esse aqui, que tá nessa capinha, que não é do Kobo, mas eu adaptei para ele, tá? Na verdade essa capinha é do Leve, mas tá aqui, ó, tá? É a capinha do Leve, mas adapta pro Kobo. Meu Kobo é o Kobo Aura e adaptou super bem. E a gente tem também o Kindle, que a gente vai trocando conforme a nossa necessidade, que tá aqui. Ele fica nessa capinha com esse imã aqui magnético que fecha muito bem e a gente nem desliga. Não sei se dá algum problema, pelo menos mais de um ano que a gente tem e não deu. A gente só fecha, quando fecha ele já desliga automaticamente. O Kobo não, tem um botãozinho, eu sempre aperto o botãozinho lá. Com isso a gente tem muitos livros armazenados no Kobo e no Kindle. E tem a facilidade da gente conseguir trocar, porque às vezes não tem na Cultura, só tem na Amazon, e aí a gente vai pegando os nossos livros, comprando os nossos livros, baixando, enfim, e a gente vai lendo. A gente também tem o Kindle Unlimited, que é muito interessante, que eu acho que é R$19,90 se eu não me engano, e a gente tem a possibilidade de ler vários livros grátis, né, dentro daquele pacote por mês, e a gente tem usado bastante também. Reler ou não reler livro? Olha, eu acho, pra mim, que assim, a vida é muito curta pra gente conseguir ler tudo que a gente quer. Eu tenho uma infinidade de livros na minha estante à espera da minha leitura, porque a gente não tem tempo suficiente pra gente ler tudo que a gente quer. Então, eu só releio mesmo quando eu amo de paixão aquele livro e aí eu acabo relendo. Pouquíssimos livros eu reli na minha vida, tá? Por conta disso, eu acho que tem tanta coisa boa pra gente ler que reler às vezes me faz pensar numa certa perda de tempo, né? Se bem que nunca se perde tempo lendo qualquer tipo de livro, mesmo que seja releitura. Quando a gente relê, a gente sempre pega alguma coisa a mais que a gente deixou escapar da primeira vez. Quanto ao horário de leitura, a gente não tem um critério certo. Porque a gente trabalha e tudo, então a gente tem que adaptar a nossa possibilidade. A gente tenta fazer o que a gente chama de a hora sagrada da leitura, que é uma hora que a gente desliga celular, que a gente desliga TV, desliga tudo, sai da internet, porque senão a gente não consegue, a gente fica ali ligado no Zap o tempo todo, e a gente vai simplesmente ficar imersos nas nossas leituras, tá? Então eu e Jefferson a gente tenta fazer em conjunto isso, uma horinha por dia, a hora que der, a hora que a gente puder, a gente faz. Fora isso, eu sempre leio de noite, adoro ler pela madrugada dentro, e isso é um problema sério, porque no dia seguinte eu acordo acabada, mas prometo que não vou fazer mais, na noite seguinte eu faço novamente. Muitas vezes eu perco o sono de madrugada e aí eu pego e abro o Kindle ou o Kobo e vou ler, porque não incomoda o Jefferson, porque quando era livro físico eu tenho aqueles iluminadores, mas mesmo assim incomodava mais. Assim, a iluminação é menos potente, mas só pra mim não incomoda o Jefferson que tá dormindo. Então a gente tenta ler sempre que tem um lugarzinho. Entre uma consulta e outra, no consultório eu tento ler. Eu consigo ler muito bem em avião e em metrô. No carro, vai entender, não consigo ler, gente, de jeito nenhum, não sei, fico meio enjoada, não consigo ler, mas no avião e no metrô eu consigo ler de boa. Então a gente tenta ler, se está no consultório médico esperando, se está no dentista, se está na fila do banco a gente está lendo, aonde der tempo a gente está lendo, não tem um critério certo. Bom, muitas pessoas perguntam pra gente quantos livros por mês a gente lê. Isso é totalmente aleatório. Tem mês que eu leio 2 livros, tem mês que eu leio 8 livros, tem mês que eu leio 5 livros. Isso depende muito do tempo que a gente tem para ler, dos livros que a gente está lendo, se são mais envolventes ou não, se são livros mais grossos ou não, se são livros mais difíceis de ler, né? Por exemplo, quando a gente lê Saramago, a gente tem que ter
um certo cuidado, tem que ter um pouco mais de atenção naquela leitura. Então, às vezes, aquilo demora um pouco mais, demanda um pouquinho mais de tempo, né? Quantos livros por vez? Eu não consigo ler um livro só. Não consigo. Eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo. Geralmente 5 a 7 livros por vez. Por quê? Porque hoje eu tô mais naquela vibe de ler alguma coisa de um tipo, de terror ou de suspense, enfim. Então eu gosto de ter várias frentes, várias leituras. Quando eu leio vários livros por vez, eu não consigo, às vezes, ler no mesmo dia todos os livros. Às vezes eu leio, vamos dizer, 3 ou 4 hoje, amanhã eu leio mais o resto que falta, eu vou vendo. Às vezes eu consigo até, quando são 3 ou 4, ler um pouquinho de cada um, mas não tem um critério, eu não vou conseguir explicar para vocês, vai muito da vontade de ler determinado livro. Então, muitas vezes eu acabo vários livros no mesmo dia, porque tá faltando um pouquinho desse, então às vezes eu acabo 3 livros ao mesmo tempo. É por conta disso, por ir lendo paulatinamente vários livros juntos. Quanto a ler ou não ler em inglês. Olha, eu não gosto muito de ler em inglês, porque eu acho que fiquei com trauma da minha faculdade de medicina, que eu tinha que ler vários e vários livros em inglês, e foi muito, muito trabalhoso e muito difícil para mim. Eu não sou formada em inglês, eu não domino a língua perfeitamente, então para mim dá bastante trabalho. Então eu prefiro ler em português. Quanto a abandonar livros, eu abandono sem cerimônia, sem pestanejar. Não gostei do livro, eu abandono. Como eu disse, eu acho que a vida é muito curta pra gente ler uma coisa que tá torturando a gente. Eu não consigo, tá? Eu acho que leitura é para ser prazeroso, é para ser gostoso, é pra gente saborear, pra gente ir devorando deliciosamente, tá? Então, se a leitura tá sendo chata, se a narrativa tá sendo ruim, se eu não tô conseguindo me envolver com os personagens, eu abandono. Seja em que página for, pode ser o livro mais maravilhoso do mundo, eu abandono e ponto final. E muito dificilmente eu vou dar uma nova chance a esse livro, tá? Bem difícil de eu pegar novamente para ler. Geralmente eu não pego não, tá? Quanto a escrever nos livros, fazer marcações. Gente, eu não escrevo nada nos livros, nada. A única coisa que eu escrevo nos livros, eu tenho mania de, na primeira página, quando eu acabo o livro, eu boto lido em tal ano, em tal mês, em tal ano. Lido por Nazaré em tal ano, em tal mês. Só para eu poder, como agora mesmo, quando a gente arrumou a estante há pouco tempo, eu peguei livros que eu tinha lido, sei lá, em 92 e estava lá escrito e eu nem lembrava se eu tinha lido, se eu não tinha, fiquei meio em dúvida, abri e estava lá, eu li. E isso é muito bom, isso é excelente, isso é razoável, enfim. Então essa é uma mania minha. Mas fora isso, eu não faço nenhuma anotação no livro. Geralmente eu uso um app do iPad, que é o BookBud, que eu gosto muito, que a gente tem como catalogar todos os nossos livros, só com aquela marca ótica, tá? A gente encosta nele, ele já lê, ele já diz a edição, o ano, o autor, o título do livro, mostra geralmente a foto da capa, e ali a gente vai armazenando os livros e a gente pode botar os trechos que a gente gostou, quantas estrelinhas a gente dá, quando que a gente leu, fazer todas as considerações ali. Então eu costumo usar esse app, mas muitas vezes eu esqueço também, porque a vida da gente é tão corrida. Todos os anos eu penso em fazer um caderninho, pelo menos com as leituras do ano, para poder ficar catalogado, colocar quais os livros que eu li, quais as considerações, se eu abandonei algum livro e tal. E todo ano eu acabo desistindo. Eu vou ver se eu faço essa promessa para 2017, fazer um caderninho bonitinho com as minhas leituras. Vamos ver. Mas geralmente eu marco os livros com aqueles marcadores, aqueles post-its, tá? Que são esses aqui, a gente tem essa caixinha que a gente coloca, tá? Essa caixinha. E aí a gente vai marcando e eu costumo marcar as frases que eu mais gosto, as passagens que eu mais gosto e deixo ali marcadinho para no futuro se eu quiser ler. Mas eu costumo também colocar nesse app do iPad, como eu falei, algumas frases que eu gosto e tal. Ler com música ou não? Não, gente, não, eu não consigo, esse é um problema meu grande. Não consigo ler com música, não consigo ler com televisão ligada, com rádio, com nada disso.
tem que ser em silêncio. Claro que se eu for ler no metrô, não vai ter silêncio absoluto. Se eu for ler no consultório médico, não vai ter silêncio absoluto. Mas eu consigo ler sem ser um silêncio absoluto, mas se for uma TV ligada, se for uma música, me distrai muito, eu não consigo concentrar, me irrita um pouco, eu não gosto. Então eu prefiro realmente o silêncio, tá? HQs e mangás, tem lugar na minha estante? Tem, sim, adoro HQs e mangás. Eu já comecei HQs ainda criança, que eu lia tipo Patinhas, eu lia Tininha, Bolota, Riquinho, Gasparzinho, depois a Turma da Mônica, e assim foi. E hoje eu leio outras HQs mais de adulto e tudo, como The Walking Dead, de super-herói. Eu gosto muito dessa temática e leio também, tento encaixar aí no nosso dia um horáriozinho para HQs e mangás. Tipo essa aqui, que é do The Walking Dead, que eu amo de paixão, é super linda. Eu gosto muito. Mangá, que a gente também gosta muito. Sempre que dá, a gente também procura ler. Não leio tanto mangá, não. Leio mais HQ, quer dizer, mais livros, mais HQs e, por último, mangás, tá? Aliás, eu tô descobrindo mangás, assim, mais agora, essa paixão muito influenciada pela Priscila Mantovani, que adora o mangá e está sempre recomendando e a gente acaba sempre comprando. O Jefferson gosta mais de mangá do que eu. Quanto ao Scooby, pessoal, eu assim, tenho grande dificuldade de estar sempre atualizando. Tô lá, coloco minha meta de leitura, mas troco, tiro, boto. É meio complicado pra mim, não tenho muito tempo e aí acabo deixando de atualizar livros que eu li, enfim. Mas é interessante também, tá? Então é isso. Esses são os meus hábitos de leitura. Espero que vocês tenham curtido. Tchau, tchau. Fala, galera, pronto, agora é minha vez de falar dos meus hábitos. Vamos lá? No que diz respeito de marcar páginas, eu também uso marcadores. Eu não costumo dobrar página, nada desse tipo de coisa, nunca gostei. No começo eu gostava de usar a abinha da capa, né, que vinha nos livros e tal, e aí marcava a página com ele. Só que com o tempo o livro começava a ficar meio estranho, né, meio arregaçado por causa daquilo. Essa é a palavra. Ficava meio arregaçado, ficava meio bizarro. Tudo bem. Mas então, eu gosto de usar os marcadores, né, sempre usei aquele de papelzinho normal, nunca tive nenhum tipo de problema. Na verdade eu uso até hoje. E agora veio esses magnéticos, então assim, marcador, nada de dobrar a página, nada disso. Não. Próximo. Físico versus digital. Eu tenho que admitir que eu também fiquei com o pé atrás pouquinho quando começou esse negócio de ler no digital, porque eu tinha aquele saudosismo de ficar olhando, sentir a folha, né? Sentir o papel na sua mão, então sentir o livro, o peso do livro. Só que aí depois você começa a perceber a praticidade que dá em você ter 40 mil livros dentro de um único aparelho. Você pode levar aquilo para qualquer lugar dentro de uma bolsa, cara. Entendeu? Então assim, ele te dá muita praticidade. Então eu passei a ler no leitor digital também, como a Nazaré faz. Então a gente tem o Kindle, tem o Kobo e é isso. Mas eu também leio ainda muito no físico, não abandono, nunca, jamais. Mas o digital também veio para dar uma bela de uma ajuda para ler. É isso aí, próximo. Reler ou não reler? Reler. Eu tô relendo o segundo livro da minha vida, né? Eu também não relia. Mas eu também sou leitor há pouco tempo, né? Tem mais ou menos uns 6 anos que eu leio livros de fato. Então assim, eu comecei a reler porque quando eu comecei a ler livros, eu tenho TDAH, é fato. Eu me distraio com uma facilidade desgraçada. Então assim, tudo que eu li no início, lá quando eu comecei a virar leitor, se eu começar a reler agora, eu começo a ver um monte de coisa que pra mim não existia. É bizarro, mas foi o que aconteceu com a Entrevista com o Vampiro, que eu li em 2010 e eu fui reler ano passado e eu fiquei, caramba, praticamente um livro novo pra mim, porque eu li aquilo e, caramba, isso aqui não tava no livro, né? Então eu ficava surpreso. E esse ano eu tô relendo o Vampiro Lestat, né? E mais uma vez, um monte de personagens que aparecem que eu falei, isso aqui não tava na primeira vez que eu li. Isso é uma coisa bizarra. Então assim, eu sou a favor de reler o livro, porque você, além de você ver detalhes que você não viu na primeira vez, você vai ver a obra de uma outra maneira. Você vai se aprofundar nela de uma outra forma, entendeu? Você vai começar a pegar as nuances e a entender mais
coisas que você não compreendia quando você leu a primeira vez, entendeu? Inclusive, a própria Nazaré teve uma experiência dessa com um livro, não me lembro qual o autor, que ela leu há muitos anos, quando ela era bem mais nova, e ela foi... Sidney Sheldon, A Outra Face. Sidney Sheldon, A Outra Face. Inclusive, ela leu e falou, meu Deus, eu não lembrava de cenas que parecem um pouco racistas e tudo mais. É essa a ideia da coisa. Então, assim, reler é legal, é legal. Eu entendo que a gente tem muita coisa para ler na vida, mas reler é legal. Eu gosto. Próximo. Horário de leitura, minha gente, horário de leitura. Pra mim é um pouco complicado, né? Eu não tenho horário de leitura, né? Gente, tudo bem que a gente tira esse horinha de vez em quando, a Nazaré e eu, a gente para, não, vamos ler durante uma horinha e tudo mais. Mas a correria da vida complica, né? Complica, não facilita muito pra gente. Mas quando dá a gente para pra ler, mas não tem um horário específico do dia. Vamos ler à noite ou vamos ler de manhã. A gente tira um horário quando dá. A gente vai lá e lê, né? E assim vamos seguindo. Próximo. Livros por mês. Livros por mês é um pouco complicado, minha gente. Esse ano eu sofri um pouco porque eu saí um pouco da vibe e disse que queria ler mais quadrinhos, que foi uma coisa que eu não consegui fazer no ano anterior. Mas é que eu não gosto muito de ler muita coisa ao mesmo tempo, porque confunde um pouco a minha cabeça. E eu não consigo dar muito foco exatamente porque eu tenho problemas de foco. Então, assim, é um pouco complicado pra mim dizer quantos livros eu leio no mês. Então, assim, esse ano eu li pouquíssimo em questão de livro. Eu li muito mais quadrinhos. Quadrinhos eu li pra caramba desde o início do ano. Mas os livros têm sido um pouco mais complicado pra mim por causa disso. Esse problema que eu tô tendo e tal, esse negócio de vibe. Acho que todo mundo passa por isso uma vez na vida, pelo menos, de estar um pouco mais de saco cheio e querer partir pra outra coisa. E aí eu li muito mais quadrinhos do que livros. Então esse ano eu li pouquíssimos. Eu devo ter lido aí por mês um livro, talvez Talvez isso. Eu sei. Próximo. Quantos livros por vez? Como eu disse no outro tópico, eu tenho um pouco mais de dificuldade de ler muitos livros ao mesmo tempo, por muitos fatores. Inclusive, um deles é porque eu não consigo dar devida atenção a todos os três ao mesmo tempo. A todos os três. Eu estou dizendo um número específico porque esse mês eu me enlouqueci e decidi que deveria tentar ler mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então eu comecei a ler Os Miseráveis. Eu tô relendo o Vampiro Lestat há tanto tempo. E eu tô relendo quadrinho. Então, assim, eu tô com dificuldade, mais uma vez, de ter que dar devida atenção a todos eles. Porque, por exemplo, hoje eu já li quadrinho. Mas já tem 2 dias que eu não olho pra cara dos Miseráveis e do Vampiro Lestat. Por causa do tempo. Eu começo a ter esse tipo de dificuldade. E daqui a pouco eu vou esquecer o que aconteceu no livro. Eu vou ter que reler. Porque eu sou assim, eu esqueço. Se eu não continuar lendo ele, daqui a pouco eu esqueço o que aconteceu, eu tenho que ler novamente. Então, assim, eu não gosto dessa ideia. Eu entrei nessa onda, mas daqui a pouco eu tô terminando um, não começo mais nada. Entendeu? Eu não gosto dessa ideia de livros múltiplos. Eu acho que você tem que dar devida atenção a um só. Se você ler 15 livros, um capítulo de cada, você pode ler 15 capítulos de um único livro. Então, pra que você vai ler 15 livros? Não tem necessidade disso. Eu gosto! Desculpa, amor. Discordei de você. Próximo! Ler em inglês ou não? Eu gosto muito de ler em inglês, tá? Inclusive eu tenho edições de quadrinhos e de livros em inglês que eu adoro. Até vou mostrar uns quadrinhos aqui que eu tenho. Aqui, eu tenho uns quadrinhos muito legais em inglês. Superman Red Sun. Ó. São todos em inglês, ó. São todas edições americanas. Ó, capa dura, bonita, belíssima, Luthor. Então eu adoro, eu não tenho nenhum problema. Inclusive eu tenho a coleção da Charlaine Harris também. Na verdade é que esse box só vem 8 livros dos 13, eu acho que ela fez, né? E aqui vem 8, né, da coleção da Suckstack House. Muito legal, que deu a origem à série True Blood. E assim, eu gosto de ler inglês, né? Lógico que se você tem a opção para o português, ou você para o português, não tem problema nada, não tem nenhum problema com isso. Entendeu? Então assim, eu acho que ler em inglês é válido. Entendeu? É válido. É legal. Abandona ou não abandona? Até antes de ler um livro chamado Virgens Suicidas, eu não abandonava meus livros. Eu nunca tinha abandonado um livro sequer. Mesmo se o livro fosse ruim, eu li até o final. Ali arrastado e tal. Ruim pra caramba, mas eu li até o final. Depois que eu li Virgens Suicidas, eu tive uma ideia completamente diferente da vida. Falei, não vou continuar nisso. Não tem como, gente. É muito pouco tempo pra vida. A vida é curta pra você ficar lendo tanta porcaria como aquele livro, por exemplo, é. Entendeu? Então, assim, a partir de Virgens Suicidas, eu decidi,
Todo livro que eu não gostar, eu vou abandonar e eu não vou insistir. Tem coisas melhores para ler. Então, na minha opinião, abandona assim, querido. Abandona. Aê! Próximo. HQs e mangás. Não preciso falar. Próximo. Escreve alguma coisa no livro? Só lá na frente. Lido, tal mês. Só. Próximo. Ler com música em TV. De forma alguma. Eu tenho problema de atenção. Se ficar tudo tocando, eu não leio nada. Mas consigo ler no trem, no ônibus. O barulho não é o mesmo. A não ser que entre algum maluco com som no celular. Aí eu não consigo ler de mesmo. De qualquer forma. Próximo. Anotar os livros que leu. Sim, eu anoto todos. Principalmente usando o Scooby, que é uma ferramenta maravilhosa para isso. É só lá que eu anoto tudo. É lá que eu coloco todos os livros que eu leio, todos os livros que eu vou ler. Scooby, no quadrinho, Scooby. É lá que eu anoto tudo. Então tem tudo anotadinho, bonitinho. E esse foi o vídeo sobre nossos hábitos de leitura. Se você tem algum hábito diferente, o outro qualquer, por favor, deixa aqui nos comentários pra gente ir conversando. É assim que a gente cresce. Um aprende com o outro. Um aprende com o outro, exatamente. Vou aproveitar para taguear o João Mitchell, que é um grande amigo nosso e que eu quero saber quais são os hábitos de leitura dele. E aí, João, é com você, hein? Digo também, Rubens, não esqueci de você. Lê e vicia. Vou deixar o link de todo mundo aqui embaixo. Tá bom? Visitem, não esquece. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.